Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Mais um Política na Veia, Cláudio Couto, Nassif, bem-vindos. Nassif está ali, não está num bunker, está no aeroporto, em Florianópolis, está num bunker em Florianópolis. Lembrando agora que, nesse momento exato, Israel fez uma nova onda de ataques à faixa de Gaza. Segundo os israelenses, eles atingiram 200 alvos. A escalada não para, né? Contando desde o sábado, quando o Hamas fez aquela operação de invadir o território israelense e tanto matar, nessa altura são 900 israelenses, quanto sequestrar cerca de 100 civis. Esse conflito vem numa escalada, já são, a essa altura, cerca de 1.700 mortos, 900 israelenses e mais ou menos 800 palestinos, caminho para esse ponto, quase 7.000 feridos, fora os 1.500 militantes do Hamas, segundo o exército israelense, que foram abatidos do lado israelense, que os corpos ainda estão sendo contados. Estamos vivendo esse momento, obviamente, e acho que há uma diferença em outros momentos. Não que Israel, por exemplo, em algum momento tenha necessitado de o apoio à chancela internacional, além dos Estados Unidos, mas dessa vez houve, até nesse contexto que o mundo vive, de uma certa Guerra Fria, retorno da Guerra Fria, o fato da polarização causada pela guerra da Ucrânia, o fato é que houve um alinhamento, dessa vez, muito automático, assim, o que aumenta, você chancela ainda mais essa reação de Israel. Então, portanto, é um momento, assim, além de tudo, muito delicado, porque se Israel optar também por fazer uma incursão terrestre, isso aí envolve vários riscos. Primeiro, que a faixa de Gaza, ao mesmo tempo, é uma espécie de campo de concentração em um alçapão, há reféns israelenses em território palestino, há a experiência do Hamas na região, quer dizer, uma incursão terrestre aumentaria o banho de sangue que a gente já está assistindo, mas eu vou começar Nassif e depois Cláudio Couto. Nesse momento, me parece, Nassif e Cláudio Couto, que realmente vigora só a vingança, ou seja, o mundo inteiro, uma voz aqui ou ali, dissidente, lembrando, mas não há nuance, só vale a retaliação, é isso? É isso, e é o fracasso definitivo da geopolítica americana. Melhorou o som agora, não? Sim, tá bem. É o fracasso definitivo da geopolítica americana. Vamos pegar só um ponto. Era essencial para Israel, para os Estados Unidos, para o Oriente Médio, um acordo entre Israel e a Arábia Saudita. Esse acordo pavimentaria a aceitação de Israel por outros países. Ela teria garantido o petróleo da Arábia Saudita, teria um mercado para vender seus produtos aí tecnológicos. Isso aí vinha sendo perseguido há anos. Então teve um primeiro acordo que permitia aviões da Arábia Saudita, de Israel, aviões de carreira, né, passarem pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita, depois aviões da Arábia Saudita passando por Israel, estava caminhando. E é gozado que em todas essas negociações, por Israel, participava o Mossad. Você vê que é uma nação guerreira, não tem cabimento. Então começou a avançar gradativamente, e estava-se chegando, o que se achava que ia chegar a um final, a um acordo. Qual o ponto que pegava? Você tinha dois pontos lá ligados à Arábia Saudita, querer apoio para energia nuclear pacífica, coisas que poderiam ser resolvidas. Mas o ponto central era a Palestina. Daí chamaram os palestinos para negociar. Os palestinos, o que eles queriam? Eles queriam que a embaixada americana fosse na Jerusalém Oriental, que eles tivessem um assento na ONU, não como membros da ONU, ou seja, se integrar. Mas daí entra, digamos, a ultradireita de Israel, entra o Netanyahu, que para ele chegou a anunciar como vitória esse acordo. Mas aí entra a ultradireita em Israel, o cara tem medo de perder apoio político, e daí o Hamas entra com essa impulsão, aí, matando civis e tudo, que é um ponto delicadíssimo, né? Mas você vê até agora, quando você pega as estatísticas,
um monte de mortes de civis palestinos e havia algumas mortes no caso de militares. É um recurso terrível, terrível, deve ser execrado tudo, mas a maneira de chamar a atenção aí para o mundo, né? E o que acontece? O que acontece em seguida aí? Você tem o Netanyahu jogando aí, agora vai ser um massacre, né? Vai ser um massacre. Ele está bombardeando hospitais, bombardeando tudo. Aí Hamas também, pessoal, tem uma má imagem no setor. Manela, Israel ia participar de uma ferrovia que sairia da Índia, passaria pelo Oriente Médio, ou seja, integraria toda a Ásia e a Europa. Tudo isso vai por água abaixo agora. E o cúmulo da humilhação da diplomacia americana é que na China agora tinha uma comitiva de senadores democratas e republicanos que teriam uma reunião com o presidente da China, e eles vão lá e pedem para a China entrar no jogo para segurar o Irã, para impedir uma ampliação da guerra. Ou seja, a diplomacia ocidental, o multilateralismo, tudo girando em torno dos Estados Unidos, e os Estados Unidos com a sua diplomacia de guerra para todo lado, destruindo o Afeganistão, destruindo o Iraque, tudo mostra aí um fracasso, enquanto a China, mais uma vez, aparece como um agente promotor da paz. Tem uns babacas aí dizendo que o Brasil não condenou Hamas, não condenou Israel. A China fez a mesma coisa. Por quê? Porque quer ser a mediadora. Enquanto isso, os Estados Unidos, você vê notícias aí do Pentágono pressionando a indústria de armas para apoiar Israel. Ou seja, a guerra é um grande negócio para dois setores dominantes dos Estados Unidos, que é a indústria bélica, que consome metade do orçamento americano. Eles têm interesse, precisam fabricar guerra por uma questão de negócio. E as empreiteiras americanas, que sempre que tem uma guerra dessa aí, participam de reconstrução de países. Então você tem uma lógica de guerra do lado dos Estados Unidos, interesse econômico, uma lógica de guerra do lado de Israel, porque guerras desse tipo ajudam a fortalecer assassinos aí que nem Netanyahu, e uma lógica de guerra na Palestina, porque o Hamas, a força política do Hamas reside aí na reação ao Estado de Israel, né? Então aí você tem essa coisa, esse campo de concentração que é a faixa de Gaza aí, uma coisa horrorosa, né? Uma coisa horrorosa. Olha, Sérgio, eu acho que a gente precisa, né, para entender isso tudo que está acontecendo, olhar a história, né? Não dá para tentar entender esse evento como um evento isolado, né? Como se fosse um raio em céu azul. E o que a história nos mostra? Ela nos mostra, primeiro, um problema insolúvel há 70 anos, que é a questão vou colocar de outra maneira agora, da coexistência de palestinos e israelenses no mesmo lugar. Né? E eu digo isso por quê? Porque existe uma proposta, que é a proposta da existência de dois estados, e existe uma outra proposta, que inclusive está lá na origem de toda essa situação, foi várias vezes levantada pelo então líder da OLP, já falecido Yasser Arafat, que era de você ter um estado, na realidade, único, uma lógica em boa medida federativa, em que houvesse a coexistência dos dois povos. Até porque esses dois povos habitavam os mesmos territórios. Né? A gente tinha uma predominância de população palestina, você tem a imigração da população judaica que foge do nazismo, foge dos massacres, foge antes mesmo disso para o Oriente Médio, em função também da perseguição que era imposta a setores, né, da população judaica no leste da Europa, e aí eu estou pensando naqueles que eram perseguidos pelo czarismo, pelo regime czarista. É bom lembrar que essa onda antissemita na Europa começa de maneira mais forte ainda durante o período czarista, o famigerado Protocolo dos Sábios de Sião, né, que é uma obra fake, né, para usar a linguagem atual, que tenta criar a ideia, né, de uma conspiração judaica e coisa que tal. Isso é obra da polícia czarista. A questão é que isso vai alimentando todo o antissemitismo na Europa, que deságua na sua forma mais trágica no nazismo, né, com a Shoah, né, ou seja, com o Holocausto judaico, que mata aí milhões de judeus e vai empurrando boa parte dessa população para outros lugares do mundo, principalmente para Israel. Né? Agora, você tinha ali uma população já existente. Né? Então, como conciliar essas duas coisas? Daí a ideia, né, que o Arafat defendia, que era de você ter a coexistência de dois estados. Agora, isso tudo já foi para o brejo.
Isso tudo já foi para o brejo pelo fato de que, ao longo desses 70 anos, o que nós tivemos ali foi esse expansionismo israelense, né, que vai ocupando territórios de outros países árabes, inclusive. Depois da Guerra de Yom Kippur, no final dos anos 60, você tem ali a conquista de uma parte da Jordânia, uma parte do Egito, uma parte da Síria, no caso as colinas do Golã, e isso nunca volta atrás. E mais ainda do que isso, você tem, desde esse período, um contínuo processo da inserção de colônias judaicas e sempre de judeus religiosos radicais dentro de território palestino, no caso aí da Cisjordânia, né, que muitos ali querem transformar em Judéia e incorporar ao Estado israelense. E veja, isso vai num crescente de tal maneira que torna o problema, em boa medida, insolúvel. Né? A solução de 2 estados não existe mais. Só existiria a solução de um Estado único, o que também, cá entre nós, não é realista. Né? Ainda por cima, diante de toda essa animosidade que existe entre os 2 povos e que foi sendo cultivada ao longo do tempo. Veja que o Haaretz, que é um dos principais jornais israelenses, inclusive, tem colocado de maneira muito clara nos seus editoriais que a responsabilidade disso é do atual governante, do Netanyahu. Acho que a gente pode ir mais longe. A responsabilidade disso é de seguidos governos israelenses, inclusive do Partido Trabalhista, ao longo de décadas, que sempre tiveram essa política de colonização, de ocupação ilegal de território, de limpeza étnica. E olha, o próprio Haaretz, jornal israelense, fala em algum dos seus editoriais em limpeza étnica. Fala no não reconhecimento da existência dos palestinos e dos seus direitos. Né? E mostra que o Netanyahu perseguiu diligentemente isso. Para além, veja, nem estou entrando aqui na questão dos erros de inteligência que são óbvios, né, para que ocorresse aquele ataque terrorista produzido pelo Hamas. Mas por que o Hamas cresceu como cresceu? Ora, por conta disso que o Nassif mencionou há pouco. Né? Porque você confina uma parcela da população, no caso em Gaza, a um grande campo de concentração, com 2 milhões de pessoas vivendo na área mais densamente populada do mundo, como se estivesse numa prisão. Alguns chamam de a maior prisão a céu aberto do planeta. Mas é um campo de concentração também. E agora, o cerco, ele significa o quê? Não punir o Hamas, punir a população civil. Essa população que está sem água, essa população que está sem eletricidade, que está sem acesso a medicamentos, que está sendo bombardeada. Até as mesquitas eles estão bombardeando, hospitais e escolas. Quer dizer, você está produzindo um massacre populacional numa lógica que não é muito diferente do que faz a polícia militar no Brasil quando incursiona numa favela para vingar a morte de um policial e resolve sair matando todo mundo ali, que não tem nada a ver com o crime organizado ou com os criminosos, organizados ou não, que produziram aquele crime anterior. E é o que a gente está vendo. A gente está vendo uma operação vingança ali também. Agora, é impossível entender isso se a gente não pega o contexto histórico. Né? E, de modo algum, considerar o contexto histórico significa não reconhecer a iniquidade do ato terrorista que o Hamas produziu. Agora, quem é responsável também por dar oportunidade a terroristas como esse, inclusive aqueles não só se fortaleçam, mas eles comecem a ganhar apoio da própria população? São aqueles que mantêm essa população dentro de tal situação. Então, na verdade, é preciso olhar isso no contexto mais amplo. Senão, parece que a gente está falando de uma lógica de mocinho e bandido, né, como se houvesse o lado bom e o lado mal, e o mal são os terroristas do Hamas e o lado bom é a vítima, Israel, como se não houvesse, historicamente, ao longo de todos esses anos, e agora, de novo, com essa operação militar, vítimas palestinas. Ou, como dizia o Eduardo Said, né, na realidade, os palestinos são vítimas das vítimas. Porque você teve toda aquela perseguição aos judeus na Europa, eles emigram para lá e vitimizam os palestinos que se tornam, de certa maneira, os judeus da atualidade. Então, é esse o cenário que nós temos. Eu acho que rapidamente, Nassif, o Cláudio Couto acabou respondendo aí ao Carlos Almeida. Ele tinha perguntado se a gente acreditava que a saída dos 2 estados ainda era viável. Então, acho que o Couto respondeu. O Sérgio Luiz Bertozzi fala: bom dia, Gaza é a versão 2023 do Gueto de Varsóvia. A Vera Maria: bom dia, escutando vocês e aprendendo com vocês. O Bruno Filho: infelizmente, só quem sofre
é a população de ambos os lados. E Rosana Gomes, mas o Hamas foi no seu nascedouro financiado por Israel contra o Fatah. Triste. E o Shalimar da Silva, um regime de apartheid imposto à população palestina em Gaza. Diga, Nassif. Eu só queria lembrar que o Brasil tem imbricação direta com a criação de Israel. Aqui nos anos, quando veio, logo depois da Primeira Guerra, vieram ao Brasil químicos judeus de alto nível. Chegaram até a criar a Orquima aqui. Foram abrigados aqui pelo velho Klabin, o pai de todos esses Klabins aí. Não sei se era Israel Klabin o nome dele. E daí, digamos, quando se fala aí esses químicos, eles fazem um acordo com a Inglaterra na época. A Inglaterra precisava de equipamentos para a guerra lá, e eles tinham fórmulas químicas lá que interessavam a Inglaterra. E lá eles fazem um acordo que vai sedimentar futuramente o Acordo de Balfour, pela qual a Inglaterra se compromete com a criação do Estado de Israel. E Oswaldo Aranha tem um papel relevante também. Agora, é interessante que quando você vê que esses sionistas, como se diz, que são essa ala guerreira aí de Israel, digamos que hoje a maior fonte de antissemitismo do mundo é essa situação. E você tem um grupo de Israel, você tem aí o movimento dos judeus democratas, você tem uma oposição dentro de Israel, mas, digamos, o mal que isso faz, quando você pega o apoio de bilionários americanos a Israel, eles não se dão conta, digamos, que o antissemitismo persiste ainda hoje, depois do Holocausto e tudo, por conta dessa violência que é praticada contra a Palestina. Ou seja, a Palestina é uma questão geopolítica das mais relevantes para a pacificação do Oriente Médio, é uma questão mais que necessária para acabar com o antissemitismo, acabar não digo, mas para reduzir o antissemitismo, é uma questão humanitária que traz a vergonha em cima de um país que era para ser o país mais civilizado do mundo. Você pegar a renda média, pegar o ensino médio de Israel, como era o Líbano, também foi destruído por essa maluquice, mas não se chega a um acordo porque você tem esses interesses econômicos aí que se sobrepõem aos próprios interesses geopolíticos. Agora, obviamente, o Cláudio Couto tem toda a razão, é preciso olhar a história e responsabilizar todos os governos israelenses que, ao longo do tempo, impediram essa solução dos dois Estados, mas eu acho que tem um contexto muito particular, que é o Netanyahu. Vamos só lembrar que o Netanyahu fez isso tudo só para salvar o pescoço, ou seja, para escapar dos processos de corrupção. Eles se aliam ao pior da extrema-direita israelense, que é, no fundo, genocida e um tanto quanto nazista, porque defende a exclusão, o extermínio do outro, do inimigo. E lembrar também que nesses meses, nesse tempo aí, desde que o Netanyahu voltou ao poder, havia um afastamento do governo americano, pelo menos do governo Biden. Eu lembro, por exemplo, que em junho o secretário de Estado Antony Blinken esteve em Israel e fez uma crítica aberta ali ao fato da expansão dos assentamentos na Cisjordânia. Isso era um impeditivo de um acordo de paz e violava os direitos ali dos árabes da região. E essa expansão continuou, e agora o que acontece me parece muito semelhante, assim, guarda uma semelhança com a guerra do Yom Kippur de 1973, é que este momento, na verdade, acaba levando os Estados Unidos a reafirmar essa velha aliança com Israel, custe o que custar, independentemente de qualquer ato que Israel pudesse fazer. Quer dizer, isso elimina qualquer possibilidade de crítica, uma posição mais crítica dos Estados Unidos em relação a Israel, esse fato de agora. E, ao mesmo tempo, reforça a extrema-direita, porque o Ben-Gvir, que é o ministro de Segurança Nacional, que é parte dessa frente de extrema-direita que apoia o Netanyahu, acabou de anunciar que vai distribuir, já fez uma compra de 10 mil espingardas, rifles, para armar os assentados, os colonos judeus, ou seja, está criando uma milícia extremista na região. Quer dizer, esse barril de pólvora, então, está muito mais perto de explodir, Cláudio Couto. Não, está muito perto e está explodindo, né? É esse o ponto. Agora,
A questão é saber que explosão é essa, né? Porque ao mesmo tempo a gente tem essa operação agora de vingança das forças militares israelenses em Gaza, e eu digo vingança porque, veja, não é uma operação que consiga ser focada especificamente no Hamas, ela atinge toda a população civil que vive ali. E isso combinado a um processo de anexação continuada da região da Cisjordânia, onde não está o Hamas de maneira forte. Tem lá um ou outro membro do Hamas, mas ali é uma área que, teoricamente, seria controlada pela autoridade palestina. Aliás, o Hamas tem muito mais controle de Gaza do que a autoridade palestina tem da Cisjordânia, diga-se de passagem. Né? E agora, de novo, né? Qual é a expectativa que a gente pode ter de correção desse problema? Você mencionou aí a defesa que fazem certos membros do atual governo de Israel de uma limpeza étnica, né? São os carranistas, né? Que estão naquele partido, tem um nome complicado, no meu hebraico não é dos melhores, Otzma Yehudit, né? Que é um partido que defende a exclusão da população israelense, essa é a postura do carranismo, da população árabe, perdão, do Estado de Israel, ou seja, fazer uma limpeza étnica, transformar aquilo num Estado racial, é disso que se trata. Não é nem só teocrático, é racial. E aí, consequentemente, você não tem como fazer isso sem promover uma escala de violência monstruosa, sem promover, vamos usar a palavra correta, genocídio. Porque o genocídio não é só o assassinato das pessoas, é também a sua expulsão. Isso segundo a legislação internacional. Se você produz uma expulsão em massa daquela população, que é obrigada a fugir dali para não ser destruída, isso é genocídio. Então a gente está falando de um governo genocida, mas que opera num Estado que vem historicamente produzindo uma lógica genocida por meio da limpeza étnica. Sem que isso tenha qualquer tipo de consequência no âmbito da comunidade internacional. E aí o que acontece? Por que surgem os terroristas? Ora, o que é o terrorismo? É a arma dos fracos, né? Você não está falando de um agrupamento que teria condições de enfrentar militarmente o exército de Israel, que é fortíssimo, altamente aparelhado, sofisticado, bem treinado, etc. Esse grupo apela para o que consegue fazer, que é o terrorismo. E veja, aqui não vem nenhuma justificativa do terrorismo. É tentar entender por que o terrorismo acaba virando a forma de ação que se viabiliza ali, porque é a única. Né? As negociações de paz não têm espaço. O enfrentamento militar propriamente dito não é viável. O que sobra é o terrorismo para os grupos extremistas dentro daquele espaço de resistência que tem ali. E é o que acaba acontecendo. Então, veja, é preciso olhar para esse contexto e é preciso, consequentemente, se quiser se resolver esse problema, apontar na direção que seja de encerrar esse processo de limpeza étnica que Israel promove na região da Palestina, né, de encerrar o processo de colonização. Agora, quem vai botar esse gênio de volta dentro da garrafa? É isso. É muito difícil. É praticamente impossível que isso aconteça. Ou seja, a gente está diante de uma das grandes tragédias humanas, né, que afetaram o mundo nos últimos 100 anos. Um ponto importante que o Couto coloca é o seguinte: esse processo de ocupação, trazer colonos, todo mundo lá para ocupar a Palestina, é anterior ao Netanyahu. Ou seja, o Estado de Israel, historicamente. Então, digamos o seguinte: você tem grupos democratas lá, fantásticos, pessoal que defende, mas são amplamente minoritários. Eu tenho amigos que foram para lá quando começou o sonho de uma Israel democrática lá, amigos nossos aí que voltaram envergonhados aí do que estava acontecendo. Envergonhados. Repetiram todo o padrão que eles sofreram, não teve aprendizado. Eu digo para a maioria. Né? Esse é o ponto. O Netanyahu não é um acidente que nem em certo momento aparece o bolsonarismo. A ocupação, lá, chamar a gente, eles convocavam judeus de todas as partes do mundo que estavam em suas terras, em suas cidades, para ir para Israel, para pegar uma casa lá que um palestino tinha, a família tinha 100, 200 anos, expulsar o cara e ocupar a casa. Isso era aceito. Uma violência. Porque toda a história do cara, da família do cara, a segurança da família, tudo ia para o vinagre, não tinha direito, porque a terra é santa. Ou seja, é um erro que vem da criação do Estado de Israel.
Não, claro, cara, o que eu só ressaltava é que, desse momento, o governo Netanyahu estava ali numa certa momento de fragilidade, muitos protestos internos pela intervenção na justiça, esse distanciamento, que a gente precisa ressaltar, não tão grande, mas significativo dos Estados Unidos nos últimos meses, por conta das ações da extrema-direita, e agora ele tem uma causa para levar, tanto que ele está pregando. Ele lembrou o Yom Kippur e falou: é hora de a gente fazer um governo de união nacional para defender a nossa existência, a nossa sobrevivência. E está sendo chancelado neste mundo, Nassif, Claudio, que, como eu disse no início, dado esse clima de Guerra Fria, ou de uma nova Guerra Fria, não aceita mais a nuance, não existe mais o símbolo. Agora é tudo preto no branco. É um alinhamento automático, o que, inclusive, dificulta qualquer discussão que a gente possa ter para resolver esse problema de uma forma mais racional. E veja, né, isso que o Nassif também apontou, né, do Estado belicista, né, como se constitui Israel, é uma espécie de Esparta contemporâneo, né, opera para a guerra. Agora, é bom lembrar que a Esparta original, né, diferentemente da Atenas, para a gente fazer essa comparação, jamais pôde se constituir uma democracia. E curiosamente, sempre se falava, mas Israel é a única democracia do Oriente Médio. Mas que democracia é essa? É uma democracia para um grupo racial. É uma democracia racial. Sim. Não no sentido que se usava de democracia racial no Brasil, do mito da democracia racial, de uma integração entre todos os agrupamentos étnicos, mas na realidade é a democracia para um grupo. Um grupo. E os outros vivem numa situação do quê? De apartheid. Seja aqueles que vivem nos territórios ocupados, que, enfim, não conseguem sequer ter trânsito livre, né? São vigiados na entrada, vigiados na saída, são impedidos muitas vezes de circular livremente, não podem, olha só, circular nas mesmas estradas dos outros. Nos faz lembrar a política segregacionista do sul dos Estados Unidos, que tinha banheiro de branco, banheiro de negro. Bebedouro de branco, bebedouro de negro. Escola de branco, escola de negro. É uma situação parecida que você tem ali. É uma lógica de apartheid. Não tem outro nome para dar para isso. Né? E esse governo, que agora, né, fez uma escalada autoritária, tanto que gerou todos esses protestos dos agrupamentos mais democráticos e mais progressistas em Israel, por que esse governo caminhou nessa direção? Ora, um Estado que durante tanto tempo opera como uma Esparta, é muito pouco provável que vá manter internamente um regime democrático. Vai ser um regime espartano para dentro também. É nisso que está se convertendo. Então, a crise interna, claro, ela pode agora, digamos, encontrar um desafogo nessa lógica de união nacional. Mas é bom lembrar que outras forças em Israel hoje relutam a participar desse governo como de união nacional se os extremistas mais profundos que estão ali dentro da coalizão permanecerem. Por exemplo, esses, né, de quem eu falei agora há pouco, né, os carranistas. Né? Se esses caras permanecem ali, se o Itamar Ben-Gvir, né, que é o líder, né, desse partido do Otzma Yehudit, ele permanece no governo, outras forças dizem, não, a gente não vai integrar o governo de união nacional com esses caras aí dentro. Então veja que ponto se chega, né? Ao ponto que mesmo com toda essa trajetória, né, que, a meu ver, explica porque um governo com essas características acaba por emergir, e aí a gente teria que, claro, entrar aqui numa longa discussão, ela faz com que certos setores percebam, opa, talvez tenhamos ido longe demais. Espero que sim. Né? Não sou muito otimista com relação a isso. Mas o fato de relutar entrar num governo que é resultado dessa longa trajetória mostra isso. Né? Então, a gente está aqui, enfim, parece que diante de uma situação de enxugar gelo. Né? Eu queria trazer um ponto aí, para tentar entender um pouquinho essa lógica da diplomacia americana no pós-guerra. Você tem o grande inspirador, o grande guru, que é o Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller, logo que ele casou, ele foi para a Índia, e lá ele viu, digamos, um modelo de colonização britânica, que era cruel, era direto, E ele volta para os Estados Unidos disposto a criar um software, uma espécie de soft power, que seria o quê? Consolidação do modelo democrático com o controle do grande capital. O controle se daria como? Através do financiamento de partidos políticos
através de um modelo econômico onde essa questão da austeridade seria o ponto central, com um conjunto de regras aí. Estou falando isso, é um livro que está saindo, deve sair em breve, da Clara Mattei, uma italiana que fala a ordem do capital, que mostra muito bem essa lógica do capital. Ele, por exemplo, quando ele vem para a América Latina, ele pede para ficar com parte da família lá na Venezuela, e vem para o Brasil também, monta bancos aqui. Ele falava: precisamos de uma grande classe média para acabar com o atraso do país e tudo. E ele, toda a lógica dele, por exemplo, ele oferece para o Prestes Maia um plano urbanístico aqui, que acaba com o transporte de massa, acaba com o bonde e cria espaço só para o rodoviarismo. Ele no BNDES, ele pega o Assis Figueiredo, até foi prefeito de Poços, aprova uma lei de combustíveis aí que jogava dinheiro para a estrada e não para trem. E ele, em 69, ele traz o relatório Rockefeller, mostrando o risco da teologia da libertação e colocando para o Departamento de Estado o estímulo às igrejas neopentecostais que trariam, já que o Brasil é um país religioso, supersticioso, trariam a teoria aí do progresso individual. Então, quando você pega Israel, por que esse investimento em Israel? Que não apenas como uma ponta de lança, digamos, mas especialmente de um modo de governança que seria o capital, o grande, o modelo de capital, né? o grande simulador, como um quisto lá dentro de uma região onde vigorava o autoritarismo, o preconceito. Então, Israel tem esse símbolo também. Só que, assim como em outros lugares do mundo, aí a diplomacia americana levou à destruição de países, Afeganistão, Iraque, tudo, daí combina o interesse da indústria bélica e tudo isso remete ao que eu estava dizendo no começo lá, que é o fracasso final do modelo de articulação americano que passava pelas multilaterais. O que o Conselho de Segurança vai fazer? Se os Estados Unidos, de imediato, já manda porta-aviões e aviões para ajudar na guerra, e não faz nenhuma pressão para se chegar à paz, né? Então, digamos, a legitimação, aquele negócio da vocação firmada americana, a cada episódio que passa vai se desmoronando. O fracasso do ultraliberalismo, o fracasso da financiarização, enquanto a China entra... Enquanto a China, que não é um país democrático, vai consolidando uma diplomacia da paz, uma diplomacia que visa trazer desenvolvimento, que é algo que se tentava com o Banco Mundial lá atrás, FMI, e falhou. Agora, eu vou levantar três pontos aqui em relação ao Brasil, nessa situação toda. Um deles, Cláudio Couto, você não precisa comentar, não, vou deixar aí só para o Nassif. Primeiro, obviamente, sobre a posição do Brasil. Segundo, hoje a gente teve a Folha de São Paulo, com uma espécie de Itamaraty informal do Brasil, definiu que o Hamas é um grupo terrorista. Então, fico imaginando que agora as coisas mudaram. No Conselho de Segurança, por exemplo, imagino todo mundo esperando o que a Folha de São Paulo ia dizer sobre o Hamas. O Hamas era terrorista, definiu, então agora está todo mundo terrorista. Disse a Folha. E terceiro, tem essa polêmica em relação à declaração do Boulos, que particularmente não me pareceu nada além do que é muito razoável dizer. Mas começando pelo Nassif, depois Cláudio Couto. Posição do Brasil, Boulos e Folha de São Paulo. Você vê a ignorância supimpa desse pessoal. Estava lendo ontem algumas publicações internacionais. A Europa resolveu tomar a União Europeia, uma posição contra o Hamas e tudo lá, inclusive mencionou a possibilidade de cortar ajuda à Palestina. Rachou a Europa. França, Estados Unidos a França, Inglaterra e Alemanha fechando com os Estados Unidos e o restante contra. Rachou. Os países que condenaram a guerra, mas não se definiram por nenhum lado, assim, não criticaram especificamente nenhum lado, China, a Rússia, que tem ligações com Netanyahu, e Brasil. Ou seja, são os países que se habilitam a fazer mediação. Agora, esse pessoal é impressionante, você tem toda uma complexidade aí para se analisar, você tem todo um novelo para se levantar para poder chegar à paz, e a única forma, pega o Berval aí, o Brasil não condena o Hamas, não. Rapaz, isso é fofoca de Twitter que virou análise geopolítica brasileira aqui para as televisões.
bandido e mocinho. Se você é de um lado, se você é de um lado, você é bandido para o outro. Então, digamos, essa pobreza do debate público aí é ponto central para entender muito desse subdesenvolvimento brasileiro aí, né? Olha, eu acho que a posição do Brasil foi a posição possível diante, primeiro, né, dessa tentativa que o governo brasileiro tem feito, e não só nesse caso, né? Em vários outros casos, a gente vê aí a questão da guerra na Ucrânia, de atuar como uma força potencialmente mediadora. De novo, como eu já falei em relação ao caso da Ucrânia, não vejo aí grande espaço para o Brasil efetivamente atuar nisso, né? Porque, enfim, não é um país que tem protagonismo geopolítico internacional, né? Não é um país que, vamos dizer, é da região, né? Que mantém relações tão estreitas assim com aqueles países para poder, né? E aí, no caso, um Estado de fato estabelecido em Israel e um Estado que nunca se estabelece no caso dos palestinos. Não vejo muito como o Brasil possa efetivamente desempenhar isso, mas fez aquilo que deve ser feito diante do que aconteceu, né? Você teve um atentado terrorista do Hamas, sempre se deve condenar o terrorismo, o Estado brasileiro fez isso, e todo mundo sabe que o Hamas é terrorista, né, Nassif? Não precisava alguém descobrir e dizer isso. Inclusive, não creio que o próprio Hamas negue essa condição. Acho que eles próprios devem A arma admitir que são política um dele é grupo o terrorista. terrorismo. Pois é, o problema é quando se estende para outros, né? Quando se estende para outros grupos que não são terroristas, mas acabam sendo associados ao terrorismo, por conta, por exemplo, de serem palestinos também, o que é um erro brutal. Mais do que um erro, né? É uma iniquidade fazer um negócio desse. Então, eu acho que o Brasil fez o que tinha que fazer, né? Agora, no caso americano, a gente vê o mesmo de sempre, né? Pode acontecer o que aconteceu em Israel, que, enfim, sempre vão ter o apoio, né, Cláudio americano da Couto, política externa americana. e no caso do Boulos, quer dizer, acabou entrando aí no fogo cruzado, ele fez tuitaram, a equipe dele tuitou uma Posso posição falar uma sobre coisinha? isso. Ah, Posso falar uma coisinha? diga. O médico lá, o Robert Einstein faz um trabalho excepcional aí, inclusive em favelas. Tem um médico lá que serviu ao João Dória, democrata João Dória lá, que estava fazendo parte do grupo do Boulos e saiu estrepitosamente porque o Boulos não condenou o Hamas lá explicitamente. Agora eu pergunto, eu fui alvo aí de um alarido aí, porque eu entrevistei o Paulo Nogueira Batista, que fez uma frase considerada antissemita e me acusaram de não ter interrompido ele, uma coisa. Agora eu pergunto o seguinte: você tem aí o presidente da Confederação Brasileira Israelita, e aquele que foi Lotterman, como é que chama? Que foi o presidente do Einstein? Lotenberg. O Lotenberg deu 20 mil reais para a campanha do Bolsonaro. Bolsonaro, ele nega o Holocausto. O que esse pessoal faz? Fizeram um baita alarido porque o Paulo Nogueira chamou o Ilan de judeu e que falou da influência dos judeus no mercado internacional. Tudo, e que não devia ter falado mesmo, né, Nassif? Hã? Não devia ter falado mesmo. Isso. Não devia ter falado. Mas isso aí não é um crime comparável a você, sendo judeu, presidente de uma confederação brasileira israelita, dar 20 mil reais para a campanha de um negacionista. Uhum. Quando eu cobrei isso de um eu falei, não, mas ele também fez parte do grupo de transição do Lula. Eu falei, isso aí não é atenuante, isso é agravante. É agravante. Ou seja, qualquer barco, qualquer cavalo que passar, eu monto. Então tem muita hipocrisia também nessas atuações aí, sabe? Nessas atuações. Pegar o Boulos porque ele não condenou o Hamas. Ora, você tem que condenar terrorismo como um todo, que é recíproco lá, né? Couto. Não, eu gostaria. Só um segundinho. Eu gostaria de chamar a atenção por uma postagem do Haaretz, que foi uma postagem feita ontem, né, no antigo Twitter, agora sei lá como é que chama esse treco. É uma postagem de uma fala do Netanyahu, que foi numa reunião dos membros do partido dele, o Likud, no Knesset, né, o parlamento israelense, em 2019, março de 2019. Né, eu vou ler aqui traduzindo. Ele diz o seguinte: qualquer um que deseje solapar o estabelecimento de um Estado palestino
tem que apoiar o reforço, o fortalecimento do Hamas e transferir dinheiro para o Hamas. Isto é parte da nossa estratégia. O que dizer diante disso? Quer dizer, você tem um governo de extrema-direita em Israel cujo primeiro-ministro aposta, e já apostava em 2019, no fortalecimento desse agrupamento terrorista, porque entende que isso reforça a sua posição. Por quê? Porque deslegitima toda a causa palestina. Esse é o ponto. Né? E joga no colo da autoridade palestina a responsabilidade por isso e ainda divide, né? Diz, não, a autoridade palestina não representa todos os palestinos, tem esse outro grupo aqui. Mas esse grupo é terrorista, então a gente só tem que pensar em eliminá-lo, mas nunca o elimina. Ao ponto de que o cara conseguiu, num sincericídio, dizer que, na realidade, o importante é que esse grupo se mantenha forte. Ô, Couto, isso aí fortalece aí um comentário que eu recebi de um senhor aí que é ligado à indústria de armas internacional. Ele me contou o seguinte: Israel tem 2 sistemas, tá, de inteligência. Um sistema físico que consegue pegar todos os indícios finais e a inteligência humana israelense. Pô, Gaza é um negócio de 10 quilômetros aí de largura. Como que não perceberam a movimentação do Hamas? Todo mundo colocando que o Hamas aí foi genial, passando a perna em Israel. Como foi possível, naquele ambiente estreito, você passa uma cerca, é Gaza. Os caras não terem identificado isso aí. A hipótese que ele lançava, isso aí foi permitido pelo Netanyahu para se fortalecer no momento em que ele está à beira de um impeachment lá. Né? Sim, bem. Obviamente a gente pode voltar a esse assunto aqui ao longo desse programa, mas eu queria aí passar por um outro tema, que eu acho que é um tema que é importante, que a gente acabou não discutindo profundamente no último programa. A gente teve aí o caso aí dos assassinatos dos médicos, e pelo que a gente viu até agora das apurações, para saber se é isso tudo mesmo, é que houve um engano e o Comando Vermelho ele mesmo fez a justiça lá com as próprias mãos. Jogou, executou, tal. Estamos aí prestes aí a essa operação. Na verdade, o Rio de Janeiro, tanto o Rio de Janeiro quanto a Bahia, serão espécie de pilotos desse programa nacional do Dino. E Couto e depois Nassif. Esse programa que o governo federal lança, que o Flávio Dino está aí comandando, vocês acham que tem todos os elementos suficientes para, por exemplo, conseguir retomar algum tipo de controle no Rio de Janeiro, que a essa altura é um estado dividido já não é dividido, agora já é uma parceria entre a milícia e o crime organizado. Olha, bem, e a milícia é crime organizado também. Entre a milícia e o narcotráfico, acho que você estava pensando. É isso. Tanto que já tem gente falando no caso de narcomilícia. Né? Em alguns casos é disso mesmo que se trata. Veja, a questão é que o plano do Dino, a gente tem só generalidades por enquanto. A gente não sabe efetivamente o que vai ser feito. Um ponto que me parece importante, que realmente precisava ser retomado, é a construção de um sistema único de segurança pública. Porque pelas características, né, do federalismo brasileiro, da divisão de competências entre os 3 níveis de governo naquilo que concerne a várias políticas, mas aqui em particular a segurança pública, ou você cria um sistema integrado em que a União tem um papel direcionador, um papel de financiador de aprimoramentos, regulamentador no sentido mais geral, e aí sim, estados e até mesmo municípios possam ter uma atuação aí na ponta, ou a gente estrutura isso de forma organizada e também, dentro disso, aposta no incremento da capacidade de investigação, né? Porque hoje a gente tem uma polícia civil que não investiga, né? Ou não investiga a maior parte dos crimes. Basta ver o altíssimo percentual de homicídios jamais resolvidos que nós temos no Brasil. Né? Em alguns casos, por ser uma polícia desaparelhada, né? Por ser uma polícia que não tem instrumentos para isso, não tem sequer pessoal suficiente para isso. Em outros casos, porque essa polícia tem parcelas dela cooptadas pelo crime, que foi, por exemplo, o que a gente viu muito evidentemente no caso da Marielle no Rio. Por que essa investigação nunca avançava? Porque havia uma sabotagem à investigação no âmbito da própria Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ora, e a gente sabe que, muito embora milícias, né, que eram aquelas diretamente envolvidas ali no assassinato da Marielle,
tenham uma presença muito forte, predominante de gente oriunda da Polícia Militar, a gente sabe que também há policiais civis ali metidos. E essa interface entre esses agrupamentos acaba fazendo com que a gente tenha uma Polícia Civil, no caso do Rio, que não investigue. Né? Só lembrando, inclusive, um dado, né? O assassino da Marielle, o executor da Marielle, como que ele chama? Agora me escapou o nome do... O Rony Lessa, isso, o vizinho do Bolsonaro ali no condomínio Vivendas da Barra. Né? Esse cidadão, oriundo da PM, antes de ser expulso da PM, ele foi um adido militar da PM na Polícia Civil do Rio de Janeiro, quando ele começou a construir toda uma rede de relacionamentos que depois lhe foi útil para o seu exercício de matador de aluguel. Então, veja, é esse tipo de problema que tem que se atacar agora. Acho que ele se ataca não só por reorganização interna, mas por algum tipo de ação externa. Ou seja, você tem que ter, nesse caso, a Polícia Federal investigando as polícias no nível dos estados em função do seu envolvimento com a crime, porque, entre nós, né, as corregedorias não dão conta do recado e muitas vezes sequer tem interesse em dar conta do recado. Então é preciso ter algum tipo de ação externa. Eu queria colocar alguns pontos. Primeiro, é a falência dos ministérios públicos estaduais. E eles que deveriam ser os fiscalizadores da polícia não fazem. Aqui em São Paulo tem um escândalo em São João da Boa Vista, lá que eu estou detalhando aí, um corregedor aqui é cúmplice do cara lá. No Rio de Janeiro não fazem nada. Outra coisa, a Polícia Civil, quando teve aquele massacre aqui de 2006 aqui em São Paulo, mataram 500, 600 pessoas, de jovens, moças e tudo, em represália àquela invasão do PCC. Eu fiz um seminário e foi lá um policial civil. Ele falou, olha, se a gente tomar qualquer atitude contra a Polícia Militar, no dia seguinte eles cercam a delegacia e acabam com a gente. Ou seja, a Polícia Militar é um poder hoje autônomo perigosíssimo. Outra coisa, o SUSP, que seria o Sistema Único de Segurança Pública, o PT hoje, a grande vulnerabilidade do PT não teve um projeto para segurança. Foi criado em 2002 pelo Luiz Eduardo Soares, não teve continuidade. Tarso Genro voltou a trabalhar, daí entrou o Zé Eduardo Cardoso, já viu. E esse que foi criado pelo Raul Jungmann, eu levei o Luiz Eduardo Soares, o que ele disse? Ele não funciona por uma razão. Você tem lá o conselho... Sabe o que? Ele cria, que nem o SUS, ele tem os conselhos lá, estaduais e municipais, mas não tem poder de decisão. Então, é mais ou menos por consenso. Então, fala, o primeiro estado que se rebelar contra essa determinação do SUSP aqui não tem o que fazer com ele. Então, esses são os pontos. Eu queria chamar a atenção também, eu levei no meu programa outro dia o Nagashi. O Nagashi foi secretário de Administração Penitenciária em São Paulo e ele começou a criar os presídios humanizados. O que é presídio humanizado? Ele falou, tem uma parte grande da população que cometeu crimes graves, tem que ser punido, mas não são perigosos. Então ele começou em Bragança um sistema que ele trazia a sociedade civil, ajudava esse pessoal ficava... Eles cuidavam da segurança deles, tinha porta aberta lá. E deu um resultado fantástico. Mas qual que é o problema? Você tem uma baita indústria de interesse em torno de presídios, entre os quais a mais corrupta aí é da terceirização de presídios. Você pega lá quando teve em Manaus, aquele massacre lá, que matou aquele monte de gente em Manaus, você tinha um tal de Humanizari, que é de um alto diretor da Confederação Nacional do Comércio. O que eles faziam? Eu administrava o presídio para aumentar o lucro. Reduziam comida, tudo aí para os presos, estimulavam o aprisionamento em massa, não pagavam direitos trabalhistas, fiscais e tudo. Quando estava para explodir, eles fechavam e abriam uma outra, sempre em parceria com o governo local. Fizeram isso em Tocantins, fizeram no Amapá. E esse pessoal, o G1 tinha feito uma série muito importante sobre essa empresa aí. Passa um tempo, a Confederação Nacional do Comércio passa a ser anunciante da Rony do Globo. Some o tempo. Então, digamos, é um conjunto de interesses, e daí essa questão do aprisionamento interessa a Polícia Militar, que a única forma da Polícia Militar atuar, ela não pode investigar, então ela pode prender. Então, prende esse monte de radinho, de rapaziada aí com 5 gramas, 10 gramas, tudo. E você tem desde o judiciário até em cima,
você tem a condenação expressa. Esse pessoal vai para os grandes presídios não têm nenhuma forma de reabilitação e ficam à mercê das organizações criminosas, que daí apoiam as famílias dele e conseguem mão de obra barata. É um modelo terrível também, viu? E que, apesar de tudo, se insiste, porque o Rio Grande do Sul acaba de fazer uma concessão de presídio, aliás, com aval do governo federal, começando aí uma nova série de privatizações nessa área, mas que eles, inclusive, dizem que não é privatização, estão fizeram uma concessão, né? A sacanagem é o seguinte: não é privatização, porque quem define, quem prende ou quem solta é o poder público. O resto tudo é na mão dele. É isso. Não, vamos ver se vai ter desconfiança. Apostaria alguns reais, que eu não tenho nessa altura do campeonato. Que Pode vai ser ter escudos também. Uma explosão, escudo, que eu acho que é uma explosão de prisões no Rio Grande do Sul. Vamos ver daqui a pouco se você não vai ter um aumento de prisões. Eu queria voltar só um tempo aqui do conflito Israel-Hamas, Couto e Nassif. Vocês acham que agora a gente vai estar diante só da violência, dessa retaliação de Israel, que é sempre desproporcional, dada a sua capacidade bélica, ou há um risco desse conflito escalar? Tem toda essa dúvida, por exemplo, da participação do Irã, tem a posição do Hezbollah. Vocês acham que tem alguma chance desse conflito se espraiar para além do ponto que está, ou se a gente vai assistir agora só a reação israelense? Olha, eu acho que por enquanto a gente só vai ver a reação israelense e uma contra-reação, eu diria, muito provavelmente, do Hamas. É isso que a gente deve ter. Né? E o Hamas já anunciou que a contra-reação será essa, né? Ele vai começar a executar os reféns. O que, enfim, é mais uma tragédia dentro dessa grande tragédia que está se produzindo. E, na realidade, mostra o quão sem saída é essa situação. Né? Mas imagino que o governo israelense talvez esteja menos preocupado agora em preservar a vida desses reféns do que propriamente dar uma demonstração de força. Né? Mesmo que ao custo da vida dessas pessoas que estão ali retidas pelo Hamas. Né? Aí já surgiu até uma conversa de um possível cessar-fogo, mas os sinais que estão sendo dados pelo governo israelense não são esses. Né? Então, infelizmente, a gente muito provavelmente vai ter nas próximas horas aí, né? E já que você mesmo falou, né, quando a gente começava aqui, houve uma nova incursão dos israelenses sobre Gaza, a gente muito provavelmente vai ter aí o início do extermínio dos reféns como uma forma de retaliação. E veja, para um grupo com as características do Hamas, um grupo terrorista, isso não é custoso para eles. Né? Eles já perpetraram os atos do sábado passado, eles sabem que não tem a menor condição de vencer o enfrentamento bélico com Israel. O que lhes resta fazer é introduzir pânico na população israelense, né, e tornar o custo político para o governo israelense mais alto. E eu acho que é isso que muito provavelmente eles vão fazer. Aliás, vão fazer isso provavelmente como fizeram, quer dizer, expondo, né? Então, no sábado. Não, já disseram que, inclusive, a tendência é que as pessoas sejam obrigadas a filmar a sua própria execução. Então, mas tem um ponto aí que é horroroso, que é a pedagogia do terror. É o seguinte: eu acho que pela primeira vez o cidadão israelense está vendo que a manutenção desse estado de guerra aí é uma ameaça pessoal a ele. Não é mais só palestino que morre, é israelense que morre. Né? Então, isso aí, passado esse impacto inicial, acaba a era Netanyahu. Acaba. Isso aí não tem como um cara desse sobreviver politicamente. Resta ver se, digamos, acaba esse espírito bélico também, judeu, percebendo que esse estado de coisas aí traz uma intranquilidade geral para quem mora em Israel também. O problema é que a política de Israel na última década está, primeiro, ela girou em torno da figura do Netanyahu. Realmente, se ele sair de cena, você pode até mudar esse cenário, mas ela oscilou entre governos do Netanyahu e governos instáveis, que duraram meses. E agora você tem essa aliança. Eu não vejo ali essa parte progressista em Israel com alguma capacidade de formar um governo
Então, assim, também a política de Israel está num impasse sem fim, a não ser que esse movimento popular que começou por conta da mudança na justiça e a clara tentativa do Netanyahu de se livrar das acusações gere alguma coisa mais profunda. Mas, neste momento, é isso, estão todos unidos. E aí a gente também não pode, quer dizer, penso no cidadão israelense, nas famílias que perderam entes nessa história, quer dizer, o ódio domina o cenário nesse momento, né? O ódio será a sua herança, como dizia o filme, no fim das contas. Bem, Nassif Couto, agradeço quem nos acompanhou até agora, lembrando que esse Política na Veia é uma parceria entre a Carta Capital, o Fora da Política Não Há Salvação do Cláudio Couto, a TV de Gênero do Nassif. Continue acompanhando as nossas transmissões, contribuem, ajudem. Aliás, só queria fazer aqui, Couto e Nassif, um pedido aqui, só para lembrar que a Carta Capital está num momento muito delicado, difícil, então a gente está pedindo aí quem puder ajudar da forma que puder, fazer um Pix, fazer uma assinatura, comprar uma edição, nos ajudaria muito. Bem, é isso, agradeço, até a próxima. Nassif Couto, obrigado, até a próxima. Até a próxima, gente, um abraço aí. Até mais, gente. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.